Obrigada a você, Hélio. Uma boa tarde a todos. Então, nosso momento de oração hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 3, a justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, nós vamos reler um trechinho dessa mensagem que Kardec nos enviou. Ele diz assim: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs o homem na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Essas palavras de Kardec nos levam a deduzir que a humanidade já tem condições de compreender de onde provém os seus sofrimentos. Os atributos de Deus que todos nós conhecemos não mais nos permite acreditar que o Pai, amoroso e justo, distribui aleatoriamente a felicidade e a infelicidade, a saúde e a enfermidade, a riqueza e a pobreza. E o Evangelho de Jesus, redivivo através do Espiritismo, vem comprovar que nós somos os artífices de nossas dores. E a partir daí, a reencarnação
surge como uma necessidade ao desenvolvimento de nossa inteligência e de nosso crescimento espiritual. Através das vozes dos espíritos, daqueles que viveram e sofreram na Terra, como nos mostra Kardec no livro O Céu e o Inferno, com muitos depoimentos desses irmãos que viveram na Terra e retornaram à pátria espiritual, a reencarnação se torna uma realidade. Mas ainda hoje existem aqueles que relutam em aceitar a reencarnação, em compreender que é uma realidade, que é a justiça de Deus em ação. Então, a nossa história de hoje, retirada do livro Contos e Crônicas, nos mostra de uma forma muito divertida esse fato. O nome da história é Reciclagem. Então, vamos ler a história. Morreu, acabou. Era assim que João Montenegro resumia sua opinião, negando a vida espiritual. Homem forte, saúde em dia, conversa agradável. Trabalhava com reciclagem de materiais. Era seu assunto preferido. Dizia com entusiasmo: é magnífico ver o papel imprestável desaparecer e ressurgir novo para continuar útil. É magnífico. Contudo, se o assunto era encaminhado para considerações sobre a vida após a morte, ficava aborrecido e falava firme. Não aceito, não adianta. A vida é uma só, nem antes nem depois. O tempo passou e João, em plena atividade, um minutinho, foi surpreendido por uma grave doença. O trabalho foi interrompido, ficou de repouso em casa, um tratamento rigoroso. O resultado, porém, não se mostrava satisfatório. Em certa visita dos amigos, confessou com amargura: sinto que minhas forças se esgotam, a hora final está próxima. Então Célio, espírita, procurava confortá-lo. Deus é misericordioso, tem planos para você em existências futuras. A reencarnação é uma realidade. João, já amadurecido pela dor, comentou com interesse: tenho pensado nisso, mas como? E o companheiro, descontraindo o ambiente, respondeu sobre gargalhada geral: Deus vai reciclar você. Então, essa é uma verdade incontestável. As vozes dos espíritos vieram trazer essa certeza para nós. E Kardec, um estudioso, um observador, um pesquisador incansável, pôde comprovar essa realidade. E colocou nesse livro, O Céu e o Inferno, muitos depoimentos que eu acho muito interessante que todos leiam, porque foram pessoas como nós que viveram na Terra e que retornaram ao plano espiritual e depois tiveram oportunidade de contar as suas histórias através dos médiuns. Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos orar por esses irmãos que ainda não têm esse conhecimento, essa certeza, apesar de já terem ouvido falar, não acreditam. Vamos rogar a Deus que eles tenham força, coragem para vencerem os momentos mais dolorosos que tiverem que enfrentar, com confiança e fé, mesmo não acreditando na reencarnação,
nem na vida espiritual, eles terão que comprovar pessoalmente. Que Deus dê a eles resistência para não procurarem a fuga, seja através do suicídio, seja através das bebidas, das drogas, de todo tipo de vício. Deus dê a eles resignação, dê a eles coragem para enfrentar todas as dificuldades, em especial nesse momento de pandemia, onde tantos irmãos estão sendo muito procurados por aqueles espíritos inferiores que buscam influenciar, desencorajar aqueles que já estão fragilizados. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos leitos de hospital, que estão internos em orfanatos, em asilos, em manicômios, aqueles que estão nas prisões. Que o nosso Mestre Jesus, que enquanto aqui esteve conosco, dedicou a sua vida a eles, aconselhando, confortando, reerguendo, que mais uma vez ele possa estar presente na vida de todos esses irmãos. Que Jesus abençoe também a todos nós que nos reunimos nesse momento de oração, agradecidos a Batuíra por essa oportunidade. Que Jesus abençoe nossos lares, nossos familiares e a todos aqueles que passam nesse momento pelos nossos pensamentos. Irmãos queridos que necessitam do tratamento, do amparo e do carinho da equipe espiritual. Muito obrigada, Divino Amigo Jesus, e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que Uma assim boa seja, tarde. graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde, querida. Boa tarde. Obrigada a você.